e depois a gente vai postar aí no YouTube, né? Felizmente não funcionou ao vivo, mas a gente vai estar gravando e assim que acabar a gente vai postar aí no YouTube. Não vai ser ao vivo, infelizmente, né? Mas a gente não vai perder, né? Mas a gente não vai perder, vamos gravar e vamos postar no YouTube aí depois, né? Tá bom? É o que a gente pode, é o que a gente tem para hoje, né? A Bíblia diz que aquilo que é dado em nossas mãos, a gente deve fazer conforme as nossas possibilidades, não é isso? Na verdade, o YouTube faz atualizações sozinhos, né? E o pastor que não tem capacidade técnica para reverter isso, né? Então eu não consegui. Outro dia a Lorraine arrumou aqui para nós, trouxe de novo, mas ela voltou a atualização e eu não consigo transmitir. Me desculpem, me perdoem, né? Mas vamos ver se a gente resolve isso hoje, né? Depois aí alguém resolve esse problema aí pra gente conseguir resolver, né? A gente conseguir fazer aí da maneira que precisa, tá bom, gente? Fazer do jeito que a gente consegue, né? Vamos fazendo aí na medida do possível, né? Vamos fazendo na medida do possível. Glória a Deus, né? Deus é bom e o diabo não presta, é isso que importa. Hoje é dia 19 de novembro, né? E terça-feira. Sol aqui em Guaratuba tá quente, né? Calor, tá ventando bastante. E a gente vai caminhando aí à medida que Deus vai nos dando condições, né, para fazer isso, não é? A gente vai caminhando aí à medida que Deus vai nos dando condições. A gente vai caminhando para resolver todas as coisas aí da maneira que Deus tem nos colocado. Tem uma mensagem 8 muito legal hoje. Eu até não quero demorar muito para começar ela, né? Até não quero demorar muito porque é uma mensagem um pouco extensa e eu quero falar a respeito da lei de Moisés hoje, né? Se ela se aplica, a lei de Moisés se aplica à igreja contemporânea, sim ou não? Isso eu quero ensinar vocês hoje dentro da Bíblia, né? Esse aqui não é uma sala de discussão. A gente não está aqui para discutir a respeito da palavra de Deus, a gente está aqui para ensinar o que a Bíblia diz, né? Então hoje eu quero ensinar vocês, né? Eu quero ensinar vocês a respeito do que a Bíblia fala sobre o Velho e o Novo Testamento, né? Eu quero ensinar vocês aí sobre as coisas que Deus faz e as coisas que Deus quer, da maneira que Jesus deixou aí determinado para nós, né, da maneira que Deus colocou para a gente poder seguir a nossa igreja cristã da maneira adequada, né? Então, o que a gente vai fazer hoje, a maneira que a gente vai trabalhar e vai tratar hoje é a respeito da sã doutrina. O que é a sã doutrina, né? Qual é a doutrina que a gente deve seguir? Tenho certeza que muita gente tem dúvidas sobre isso. Algumas igrejas, como a Igreja Adventista, por exemplo, que não é uma igreja, é uma seita, ela prega que nós devemos guardar o sábado, por exemplo, né? Ela diz que nós não devemos comer carne de porco, por exemplo, né? Ela diz que a lei não acabou, ela não morreu, nós devemos cumprir a lei integralmente, né? E existem também igrejas tradicionais onde se aplicam ritos judaicos dentro da igreja, tentando aplicar isso na sã doutrina, não é? Colocar isso como regra de salvação e regra de fé. Então eu quero mostrar para você aqui o que influencia na tua salvação, o que não influencia na tua salvação, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, tá? Então é um texto simples que eu quero trazer para vocês que trata sobre tudo isso, tá bom? Um texto muito simples da palavra de Deus que trata sobre todas essas coisas, né? E ele é muito claro, como eu gosto de usar, sempre textos claros, né? Não me utilizando de interpretações, para que as interpretações não sejam inadequadas, não é assim? Algumas pessoas discutem e questionam, dizendo assim, mas é que esse texto aí, ele quer dizer isso. Não,
Aqui não cabe interpretação, ele é Novo Testamento, literal, né? Muito claro, tá bom? Então aqui algumas pessoas, né? Eu brinco aí que alguns teólogos de botequim, sabe o que é um teólogo de botequim, né? Eles dão cambalhotas exegéticas, né? Dão cambalhotas aí para tentar explicar, para colocar dentro do que eles pregam, mas eles não conseguem fazer isso. Fica dando cambalhota, não vai, porque não funciona, né? Então, eu e você, nós devemos nos prender, nós devemos andar, nós devemos buscar a verdade bíblica e fazendo aquilo. Oi, Dalva, Deus abençoe, que o Senhor tem colocado para nós como norma, certo, irmão? Como norma de conduta, como regra de conduta. É assim que a gente deve se comportar, é assim que a gente deve se colocar. Então hoje o texto que eu quero trazer para vocês é justamente esse, para que a gente caminhe segundo a vontade de Deus, para que a gente ande segundo a palavra de Deus, em cima daquilo que Deus tem colocado para mim e para você como regra, não em cima daquilo que os homens têm posto para você como regra, né? Eu quero falar sobre o legalismo. Muitas pessoas nem conhecem essa palavra, parece um palavrão, né? Ela parece um palavrão, né? O YouTube não está funcionando, eu estou gravando e vou colocar no YouTube depois, tá? Então, quando acabar a live, eu vou postar o vídeo no YouTube, porque o YouTube, infelizmente, não está funcionando, tá bom? Não consegui colocar ao vivo no YouTube, tá? Então, nós vamos transmitir ao vivo só pelo Facebook, eu vou gravar o vídeo e vou postar no YouTube depois, tá bom, gente? É assim que a gente vai fazer hoje. Infelizmente não funcionou e parou de funcionar em cima da hora, não teve como avisar, então eu peço que vocês aí me perdoem, né? E a gente vai buscar aí trazer para vocês a melhor interpretação possível a respeito desse texto, tá legal? A gente vai para o livro de Atos. Eu quero que você abra comigo aí no livro de Atos dos Apóstolos, por favor, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15 e verso de número 1, por obséquio, tá? Eu peço que você abra aí para mim, por favor, a tua Bíblia. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura, tá? O YouTube não está funcionando, irmã. Não está funcionando o YouTube, infelizmente, tá bom? Então eu quero que você abra aí comigo a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15, tá? No verso de número 1, a gente vai fazer uma leitura, tá? Uma leitura um pouco extensa, tá bom? Porém necessária, tá? Para o nosso estudo de hoje, ok? Então a gente vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15 e verso de número 1, tá? 15, verso de número 1, ok? Vou esperar um pouquinho vocês pegarem a Bíblia aí, tá? Atos 15, tá? Verso de número 1, tá legal? Vamos lá, todo mundo? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso de número 1. Beleza? Todo mundo encontrou? Então vamos fazer a leitura. Eu quero que você acompanhe a leitura junto comigo, que diz assim, ó. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Verso 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés.
Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto. Veja que essa discussão não é nova. Verso 7. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro, o apóstolo Pedro, e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo me elegeu dentre vós, Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conheceu os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, ou seja, sempre entre os gentios e os judeus, purificando o seu coração pela fé. Entendeu? Verso 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Verso 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. 12. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. 14. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. 16. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está hoje caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. 17. Para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Preste atenção. 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. 23. E por intermédio deles escreveram o seguinte, escute: os apóstolos e os anciões e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia e Saúde, os gentios. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornam a vossa alma, abre parênteses, não lhes dando nós este mandamento, fecha parênteses. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. 26. Homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue,
e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E, quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Amém? Feche os teus olhos que a gente vai orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu peço, Senhor, que Tu possa dar para nós hoje discernimento e entendimento da Tua palavra, que ela possa, Senhor, descer aos nossos corações de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la e compreendê-la, em nome de Jesus. Amém e amém. Veja que o texto traz aqui para mim e para você de maneira muito clara, algo muito importante. Muita gente colocando jugo sobre você que não existe na Bíblia. Eu tenho falado isso para você. Gente que tem posto veneno na panela. Muita gente pondo veneno na panela. Colocando sobre você um jugo que não existe. Colocando sobre você um peso que não está escrito ou descrito na palavra de Deus para que nós sigamos. Nós estamos falando dos apóstolos, de Pedro, Paulo, Tiago, João, todos eles reunidos num concílio. Foi um concílio da igreja, irmão. Os anciões, todos em Jerusalém reunidos. Por quê? Porque no início do texto nós encontramos aqui alguns judeus convertidos da seita dos fariseus, que eram aqueles mais radicais, querendo que aqueles novos convertidos que não eram judeus, que somos eu e você, se circuncidassem, fizessem a circuncisão para que pudessem ser salvos. Mas a circuncisão não é um sinal de Jesus, irmão. E o apóstolo Paulo fechou o pau, brigou com os caras. E eles começaram a discutir com o apóstolo Paulo, dizendo tem que circuncidar, porque senão não vai para o céu. E o apóstolo Paulo falava, não, a nossa salvação é pela graça. Nós não temos mais que seguir Moisés. Nós encontramos essa discussão hoje na igreja. Hoje, irmão. O povo aplicando sobre vocês coisas que Deus não mandou fazer. Nós discutimos ontem aqui sobre o vinho. Um monte de gente aparente dizendo, pastor, se beber vai para o inferno. Isso nunca está escrito na Bíblia, irmão. Nunca esteve. Nunca esteve, irmão. Isso não é mandamento de Deus. Ou qualquer outra coisa que as pessoas têm colocado sobre você, se cortar o cabelo vai para o inferno. Mentira! Mentira, irmão. Irmão, se você não der teu dízimo, você vai para o inferno. Mentira! Isso é mentira, irmão. Isso é mentira. Isso não está na Bíblia. Isso é mentira. Pastor, só aquela igreja vai levar para o céu. Mentira. É mentira. Os caras mentem para você. Mentem para você, irmão. Mentira. Nós precisamos acordar para um evangelho vivo e verdadeiro que Jesus Cristo deixou para nós, irmão. E Jesus deixou uma palavra simples para você. Ele disse, quem crer e for batizado será salvo. Ele deixou o livre-arbítrio para você. Ele disse, quem crer, se você quiser crer, você vai ser salvo. Se você não quiser, você não vai. Você tem a opção de ser salvo. Tem a opção, irmão. Você tem a opção de ser salvo ou não. Tá cheio de heresia dentro das igrejas hoje, irmão. Tá cheio de gente dizendo bobagem. Hoje eu li um site gospel aí, de um pastor famoso americano, MacArthur ou Piper, eu não sei como é que é o nome daquele idiota. Não me lembro agora.
falando que não existe ministério feminino. Lutando contra as feministas americanas que querem trazer o empoderamento das mulheres. Isso é outra coisa, irmão. Isso é outra conversa. Agora, negar o ministério de Priscila, pastoral, é um absurdo bíblico isso. As pessoas não conhecem essa escritura, irmão. Priscila e Áquila eram pastores da igreja em Roma. E é tão claro isso dentro da Bíblia, dentro das Escrituras, porque ela é chamada pelo apóstolo Paulo de cooperadora. O apóstolo Paulo fala porque Priscila, e veja que ele cita primeiro o nome dela e não o dele. Priscila e Áquila, meus cooperadores, ele diz. E quando ele se refere a Timóteo, quando ele se refere aos outros irmãos que pastores de igreja, pastores, Timóteo era pastor. Ele diz Priscila, Áquila, Timóteo, meus cooperadores. Irmão, é Bíblia isso. As pessoas precisam aprender a ler a Bíblia, irmão, e separar a Bíblia da política. Uma coisa é política, outra coisa é a Bíblia. Irmão, dizer que a mulher não pode pregar, que absurdo isso, irmão. Isso é um absurdo. A gente olha, irmão, e a gente vê Priscila ensinando Apolo. Está na Bíblia isso. Sobre as coisas do Espírito. Como assim, irmão? Como que você tira um texto quando o apóstolo Paulo traz sobre a igreja de Coríntios, que a gente sabe que era uma bagunça generalizada, e em função desta grande bagunça o apóstolo Paulo fala: eu quero que as mulheres calem a boca dentro da igreja, que se quer ensinar alguma coisa, ensine com o seu marido. Era por causa do lugar, da região. As pessoas precisam estudar mais, o Espírito Santo precisa abrir a mente das pessoas, irmãos, para que eles abram seus olhos espirituais e entendam que Deus usa quem Ele quiser, onde Ele quiser, e não é porque uma mulher sobe no púlpito para pregar, não é porque uma mulher pastoreia, ajudando o pastor. E eu não concordo com uma pastora que dirige a igreja. Aí tá fora da Bíblia, aí tá fora. Mas pastor auxiliar, pregadora, aí tá dentro. Aí tá dentro, irmão. Aí tá dentro. Ela ser dirigente, apóstola, não, aí não existe, irmão, aí não existe. Mas dizer que se ela subir no púlpito, ela está envergonhando os homens, porque quando eu fortaleço a mulher, eu deixo o homem fraco, e quando o homem fraco tudo é um perigo. Irmão, onde não tem homem, a mulher tem que tomar conta do negócio mesmo, irmão. Porque se o cara fosse um cabamacho, não ficava com essas babaquices de depressão. Desculpem a minha expressão, mas eu tomei estresse hoje, irmão. Não ficava com essa palhaçada, irmão, de ter medo de ministério feminino. Que negócio é esse, irmão? Eu louvo a Deus pelos ministérios femininos que eu conheço. Grandes pregadoras, mulheres de Deus, pastoras auxiliares dos seus maridos e dos seus pastores, que cooperam na obra, orando, jejuando, cuidando das irmãs, ajudando no ministério. E elas são uma bênção. Eu vou falar que não é o Espírito Santo que fala na boca das irmãs? Quem que é então? É o diabo. Um cara calvinista, o pastor, cessacionista. O cara é do diabo, porque prega uma doutrina diabólica. Porque o calvinismo é mentira, irmão. A predestinação, dupla predestinação, isso é uma heresia desgraçada na igreja. Daí vem falar que a mulher não pode ser pastor auxiliar, que a mulher não pode ser pregadora, que isso é uma vergonha para a igreja, que o pastor... Irmão, uma vergonha é ser cessacionista, dizer que os dons cessaram. Uma vergonha é negar o poder do Espírito Santo na igreja. Isso é uma vergonha. Isso aí é uma vergonha, irmão. Uma vergonha bíblica. Uma heresia desgraçada. Assim como é uma vergonha os caras virem defender guardar o sábado. É uma vergonha. Os caras estão dizendo que não é para guardar. Que você não é obrigado a se submeter a esse jugo judaico, irmão. Não é obrigado. Agora, daí uma pastora ir lá, eu vou abrir uma igreja. Por isso, irmão, aponta uma igreja para mim, que a cabeça é uma mulher e dá certo. Uma. Se você apontar uma, eu calo a boca, não falo nunca mais. Se você apontar uma, que a pastora é a líder da igreja. A bispa
fulana tá aqui, Deus tá operando. Não tem, porque é contra, aí é fora da Bíblia. Cabeça é o homem. Ponto. Ponto. Mas não ter pastoras auxiliares, aí não, meu irmão. Aí você tá negando a Escritura e tá chutando a cara do apóstolo Paulo, do Espírito Santo, da carta de Atos mesmo. Você entendeu, irmão? O calvinismo é uma corrente teológica criada por Calvino, que é aplicada nas igrejas presbiterianas e batista e outras, como Onda Dura e outras porcaria que tem aí, que diz que você foi predestinado a ser salvo, que não existe livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio e você foi predestinado. E eles pregam uma doutrina chamada uma vez salvo, salvo para sempre. Que você pode pecar, se prostituir, você pode se suicidar, se você quiser, que ainda assim você vai ser salvo. Isso é calvinismo. Certo? Ponto. Então a gente não pode misturar uma coisa com a outra, irmão. Uma coisa é o que a Bíblia diz, outra coisa é o satanismo aplicado dentro da igreja, em forma de heresia e ensinamentos que levam você para fora do evangelho e, consequentemente, para fora da salvação. E isso são os cessacionistas, Norminha. Sim, eles dizem que os dons não existem e que o pentecostal é do diabo. Não existe língua estranha, não existe mais. É só no tempo dos apóstolos e depois acabou. E tá cheio de idiota aí na internet falando isso. Negando os dons do Espírito Santo, sem prestar atenção que estão negando o próprio Espírito Santo. E com isso blasfemam contra ele e vão tudo pro inferno. Ponto final. É a Bíblia. Não tem sustentação bíblica. Mas daí tem um monte de incautos aí que ouve essas coisas. E bate pau. É mentira, irmão. É mentira. Você lê Atos e vê a Priscila. E você vê que a Bíblia é tão legal, né? É tão legal. Certo? Que quando a Bíblia fala de Priscila e Áquila, que é o seu marido, Priscila vem primeiro. Em todas as menções a eles. É interessante isso, né? Interessante isso. Mas as pessoas não prestam atenção, porque quem dá discernimento da Bíblia é o Espírito Santo. Agora quem não tem vai saber como. Entendeu? Então eu olho para esse texto e vejo os judeus ensinavam assim, que se os caras não se circuncidassem conforme o uso de Moisés, os caras não iam morar no céu. O apóstolo Paulo vai pro pau com os caras, irmão. Entendeu? Vai pra briga. E aí o que eles fazem, irmão? Eles resolvem então... o verso 5 diz assim, ó. Lê comigo, eu quero que você vá acompanhando aí, para você ler comigo. O verso 5 diz assim: alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos, os anciões, para considerar esse assunto. Isso aqui já foi discutido por Paulo, por Pedro, por todo mundo, irmão. Todo mundo foi discutir. Nós devemos guardar a lei ou não? Olha a discussão. Olha a discussão, preste atenção. 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro, o apóstolo Pedro, e disse: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Pedro é que está falando, presta atenção. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também para nós. Não, Andressa, não procede. Nós temos livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Como é que você purifica o teu coração? Pela fé. Como é que você tem os teus pecados perdoados? Pela fé. Através da graça, mas pela fé. 10. Agora, pois, por que tentais a Deus
pondo sobre eles um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos carregar. Olha o que o Pedro está falando. Ele falou, agora que os gentios estão se convertendo, vocês vão querer colocar para eles sobre a lei, que nem nós aguentamos a lei, nem nossos pais, ninguém conseguiu, vocês querem fazer os caras seguir a lei? Olha o que o apóstolo Pedro está falando, irmão. Então toda a multidão se calou e escutava. Perdão, verso 11, eu pulei um versículo aqui, estou no 10, agora eu vou para o 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Por quê? Porque pela lei ninguém vai ser salvo, irmão. Na lei não tem salvação. Porque ninguém consegue cumprir toda a lei. E a Bíblia diz que se você falhar em uma, você falha em todas. Por isso não há salvação na lei. Por isso Jesus Cristo veio para instituir uma nova aliança e não a velha, que foi instituída lá atrás com Abraão, com Moisés. Não. É uma nova aliança. A nova aliança é em Jesus. Então, se ele deu uma nova, é porque você joga a velha fora. A velha não existe mais. Então, toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. 13. E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvimos. Tiago, apóstolo, irmão de Jesus. Ok? Escute bem quem está falando. E aí você julga se o que o Tiago falou é verdade ou se o que o pastor da igreja adventista fala é verdade. É você que escolhe. Certo? Você escolhe ou o que o Tiago e o Pedro estão falando na Bíblia, ou o que o pastor da igreja adventista está falando aí, ou o que os cessacionistas aí estão falando. Ok? Escute isso. Irmãos, Simão relatou como, Simão Pedro, primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. 15. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. E aí, 2 pontos, ele narra o texto que está escrito, que diz assim: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e retornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor. Então veja, todo gentil que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. E não é aqueles que Deus escolheu. Deus não escolheu ninguém, mano. Quem escolheu foi você. Por isso Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Então, se, irmão, a dupla predestinação, como os caras alegam, é verdadeira, Jesus é um baita do mentiroso. Porque Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Os caras dizem assim: ó, esquece esse negócio de livre-arbítrio, porque Deus já escolheu quem vai ser salvo e quem não vai. Então Jesus é um idiota na versão do calvinismo. Então você pode escolher ser de Jesus. Jesus está te dando a oportunidade de fazer isso. E veja, eu vou ler de novo. Para que o resto dos homens busque o Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Você está entendendo aí o que a Bíblia diz? E o verso 18 ele continua: que são conhecidas desde toda a eternidade. O verso 19 ele continua dizendo assim, ó: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles, vírgula, dentre os gentios, vírgula de novo, que se convertem a Deus. Tá entendendo? Ele está falando: eu acho que a gente não deve perturbar. Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, está falando que a gente não deve perturbar aqueles gentios que estão se convertendo a Cristo com as coisas do judaísmo, porque nós não estamos gerando judeu, nós estamos gerando cristão. Mas escrever-lhes que se abstenham, se abster é abrir mão, não fazer, deixar para lá, das contaminações dos ídolos, da prostituição, vírgula, do que é sufocado e do sangue.
Certo, irmão? Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Ele diz, a gente não veio aqui para pregar Moisés, a gente veio aqui para pregar Jesus. Então, apareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, veja, estavam todos reunidos, todos os apóstolos, todos os anciões, todos, e pareceu bem a eles nessa reunião, num concílio, se você preferir, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos dentre os irmãos. Eles elegem algumas pessoas que iriam levar as cartas até as igrejas que estavam abertas para dizer aquilo que eles estavam estabelecendo como normas do cristianismo ou da igreja cristã. 23. E por intermédio deles escreveram o seguinte, 2 pontos. Os apóstolos, preste atenção, os anciões e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia e Saúde, as igrejas gentílicas, ou aquelas onde estava se pregando e o povo estava se convertendo, onde não eram judeus, em outras regiões da terra. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam. Então quem prega o Velho Testamento está perturbando você. Ontem uma irmã passou uma mensagem para mim, dizendo que um casal de judeus foi dar um estudo bíblico para eles e levou a Torá. E disse que o nome Jesus significa porco. E que quem está adorando Jesus está adorando um porco. A irmã passou mensagem para mim ontem. Está no meu WhatsApp. E ela com certeza está aí nos assistindo. Um casal de judeus foi na casa dela. Pastor, eles confundiram a minha cabeça. Eu pergunto, por que você recebe uma pessoa dessa na tua casa? Por quê? A Bíblia diz que se vem alguém aqui para pregar um evangelho que não é esse aqui, ó, considere ele maldito. Os judeus foram lá, irmão, e disseram que o nome de Deus é outro nome, de Jesus é outro, que é um profeta que não é esse Jesus que o Novo Testamento prega, que esse cara aí nunca foi o filho de Deus e que ele é um porco, um imundo, um sujo. Tá no meu WhatsApp, a irmã passou mensagem para mim, eu conheço bem a história, sei que eles falam isso mesmo. Certo? Por que isso está acontecendo, irmão? Ensinamentos de judeus, ensinamento de povo que não segue o evangelho, vídeos desse Caio Fábio, que é um filho do diabo, que tem um monte de gente aí que gosta, que é um herege desgraçado, filho de Satanás. Desses calvinistas, filhos do diabo, que estão aí também no YouTube, ensinando um monte de gente que o dízimo não é lícito, que Santa Ceia não existe, que igreja é coisa de pastor para tomar o teu dinheiro. Isso é o diabo, irmão, recolhendo os seus e separando eles para o dia do juízo. E tem um monte de gente que fala, nossa, é verdade, porque o cara tira um versículo daqui, um versículo dali, um versículo de lá e diz, não, tá na Bíblia. Irmão, texto sem contexto é um pretexto para uma grande heresia e você precisa aprender isso. Precisa aprender isso. O pastor está lendo um texto inteiro aqui, ó, para você entender o contexto. Porque se eu tirar só um versículo daqui, irmão, vai dar a impressão que eu estou fazendo a mesma coisa. Certo? Eu quero ver, a irmã Ana Maria está dizendo aqui, ó, o irmão Mateus Zadona, judeu messiânico, já fez um vídeo explicando que Jesus é a tradução correta do nome Yahvé, Yeshua, né? Tá certo? Irmão, eu quero ver o cara pegar esse nome aí, que eles atribuem a Jesus, e expulsar um demônio. Falando em nome do rei, saia daí, para ver se ele sai. Então acorda, irmão, e para de dar ouvido para essas doutrinas do diabo. Acorda, irmão. E para de dar ouvido para esses mestres do Facebook e do WhatsApp, dos vidinhos. O vídeo do judeu, do rabino. Irmão, rabino não é pastor, não é crente, não é cristão. Acorda.
Daqui a pouco tá cheio de gente virando muçulmano. Você acha que isso não vai acontecer? Quando o Islã, irmão, tomar conta do mundo, e ele vai tomar antes do juízo, e eles são os sinais da besta e do anticristo, é o Islã, e tá cheio de gente falando do chip, do blá, blá, né? Tá cheio de... Mas não é. Mas não é, irmão. E aplicar Sharia, que é blasfêmia, pregar contra o Islã. Na Europa, o Tribunal Europeu já admitiu a tese de que é uma blasfêmia pregar contra a Sharia. Você sabe o que é isso, irmão? Isso é o domínio da Europa pelo Islã. E daqui a pouco, se o meu vídeo entrar na Europa e eu disser que o Islã é do diabo, eu vou morrer. Os caras vão me matar se eu for lá. Porque eu estou blasfemando contra o Islã. E tá cheio de gente aí se convertendo e virando muçulmano, porque acha que a doutrina dos caras é do amor. E vai pro inferno, irmão. Certo? Esta geração de judeus que está lá, com a exceção daqueles que se convertem a Cristo, é a geração que vai adorar o anticristo, irmão. É a geração que vai receber ele como Deus. É essa geração que está aí. Por isso eles são anticristãos. São poucos que vão se converter a Jesus. Não são muitos, não. Então, muito cuidado com essas doutrinas que você está ouvindo por aí. Que elas parecem que coçam o teu ouvido. Não é assim que a Bíblia diz? Que as pessoas vão ouvir o diabo, irmão, como se tivessem coceiras nos seus ouvidos. E aí ficam vendo esses vídeos do YouTube, não tem discernimento, são enganados e o seu fim vai ser no inferno. E depois você não pode falar que eu não avisei, porque eu estou te avisando. Entendeu? Esse René Kivitz aí que a irmã Juliana está falando, que é um progressista. O que é uma igreja progressista, pastor? É uma igreja que prega o aborto, que prega o casamento homossexual, uma igreja progressista, como é a igreja presbiteriana, por exemplo, na sua grande maioria. Uma igreja que abomina o Espírito Santo, né? Que a maioria dos seus pastores é maçom, assim como algumas igrejas batistas tradicionais também. Não é só eles, não. Então, ó, abre seu olho, irmão. Abre o seu olho. O pastor estuda o evangelho há muitos anos. Estudei todas as igrejas. Todas. A sua doutrina, o seu canon. Todas. O pastor não é um... Nisto eu não sou um Zé Ruela, irmão. Viu? Não sou. Este pastor René Kivitz, aí, que você gosta, tem muita gente que adora ver ele, irmão. Adora ver o René Kivitz porque ele fala mansinho, ele vai nas universidades e todo mundo acha ele o máximo. Ele disse que em João 3, quando Jesus encontra aquela mulher na fonte, e ele diz assim: se você beber da água que eu te dou, nunca mais tereis sede. É assim que ele fala? Este cara diz que a água que Jesus quer dar para ela é o seu sêmen. Ele fala isso pregando na igreja. Certo? Procura o vídeo no YouTube, tá lá, René Kivitz, o sêmen de Jesus para a mulher, que eu esqueci como é que é o nome dela. Escuta o que o pastor tá falando, vai procurar, você vai ver o que eu tô te falando. Um bando de filhos do diabo, irmão. Um bando de filhos do diabo. Eu às vezes fico olhando a página do Facebook de uns crentes aí, e eles colocam frases daquele pastor Nicodemos, né? O tio Nico, sabe quem que é? Aquele barbudinho, de óculos, assim, que fica falando coisa bonita. Aquele cara ensina que se você se suicidar, Deus vai te perdoar e você vai pro céu. Filho de Satanás, irmão. Filho de Satanás. Então, cuidado com quem você está seguindo na internet. Cuidado com essa conversinha mole que os caras vêm. Você não conhece a doutrina das igrejas, irmão. Certo?
Augusto Nicodemos, esse cara aí mesmo, baita de um herege, irmão, filho do diabo. Cuidado. Entendeu? Ele vai lá e fala assim: o pentecostal é isso que o Irmão, cuidado, irmão. Tentando atrair você pro lado dele. Falando dos ladrão, diz daqui, mas ele é um herege, irmão, filho do diabo. Ele vai pro inferno igual o ladrão. Então, muito cuidado, blasfêmia o que esses caras pregam. Muito cuidado, irmão, com o que você tá ouvindo aí, o que os caras estão aplicando. O evangelho é simples. Simples. Quem crer e for batizado será salvo. Quem permanecer na doutrina até o fim, diz o livro do Apocalipse, e aquele que perseverar até o fim, a esse darei a coroa da vida. Ponto final. Ninguém é salvo no meio do caminho, ninguém é salvo antes de morrer. Não tem, você tem que morrer com Jesus. Se você negar Jesus antes de morrer, você vai para o inferno, irmão. Não conheço, Igor. Não conheço. Certo? Então, muito cuidado com esses caras aí. O pastor estudou a doutrina dos caras, a doutrina, o que eles falam no seu canon, suas regras de fé. O pastor estuda muito, conhece todos eles, todas as igrejas. Todas, eu não falo porque eu acho, porque eu não gosto. Não, eu estudei muitos anos isso em seitas e heresias. E você precisa acordar, irmão, que tem muita gente dentro da igreja que vai queimar no inferno, porque congrega numa igreja de heresias, de ensinamentos contra a doutrina cristã e a sã doutrina. Muitas igrejas, não são poucas, muitas, certo? Então muito cuidado, irmão, com o que você ouve, muito cuidado com o que você põe dentro da tua casa, muito cuidado, muito cuidado. A gente continua dizendo assim: porque ouvimos de alguns que saíram dentre nós, vos perturbam com palavras e transtornam a vossa alma, não lhes tendo nós dado esse mandamento. A Bíblia não dá amparo para esses caras. Certo, irmão? A Bíblia não dá mais. Hoje a gente está sem YouTube, irmão, não está funcionando, e o pastor está gravando, depois eu vou colocar no YouTube, tá bom? Beleza? Depois o pastor vai colocar, eu estou gravando aqui, depois, assim que eu acabar aqui, eu já vou postar lá no YouTube o vídeo daí. Tá? Peço que vocês me desculpem, mas não funcionou o YouTube aqui, eu não consegui fazer funcionar. Tá legal? Mas o pastor tá gravando aqui no outro telefone, e daí assim que a gente terminar aqui o vídeo, o pastor vai postar lá no YouTube para todo mundo. Tá bom? Não tá funcionando, infelizmente, tá? Homens que já... Perdão, 25. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. A igreja de crente, a que anda dentro da Bíblia, prega a mesma coisa. Sim, Thaís, na Igreja Batista tem várias doutrinas diferentes, depende da Igreja Batista, que tem várias, tá bom? Eu estou falando da tradicional. Tá? Igreja Batista tradicional, que na sua base de fé é calvinista, tá? Alguns mudaram, mas na base é calvinista, tá? Na verdade, verso 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor, vos impor. Preste bem atenção agora no que está escrito aqui, eu quero que você preste bem atenção, tá? Não fique escrevendo agora presta atenção para você não perder o raciocínio. Tá? Presta atenção. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. 2 pontos. Preste atenção o que os apóstolos deixaram de obrigação para mim e para você na Bíblia. Você está pronto aí? Está pronto aí? Tá pronto? Preste atenção que o pastor vai ensinar vocês. Eu vou ler de novo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. Escute isso. Isso é Bíblia purinha, irmão. Isso aqui isso é alimento do céu, irmão. Isso aqui é Bíblia pura. Isso é boca de Deus falando aqui para você, irmão. Escute isso, pelo amor de Jesus. Escute isso. Olha o que está escrito aqui.
Na verdade, verso 28, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, os apóstolos, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Quais são essas coisas? 2 pontos, eu vou enumerar para você. Que vos abstenhas das coisas sacrificadas aos ídolos. Isso eu preciso explicar. Os caras nos templos que eram de outros deuses com D minúsculo sacrificavam os animais, mas eles apenas usavam sangue. Daí eles cortavam a carne daqueles animais e vendiam no mercado. Certo? Então, quando ele está falando de coisas sacrificadas a ídolos, ele está falando disso aqui, naquele tempo. Ok? Então, ele está dizendo, você não compre essas carnes que são sacrificadas para ídolos. Aqui a gente poderia colocar as coisas hoje que são feitas para ídolos. Que aí a gente vai abrir mão delas. E né, fica fácil você entender isso, é bem tranquilo. Certo? Então você não pode comer doce da festa de Cosme e Damião, por exemplo. É uma coisa que foi consagrada ao diabo. Certo? Consagrada ao diabo. É diferente de você ir numa festa católica, por exemplo. Dentro de uma festa católica, aqui na nossa igreja, na nossa cidade, tem a festa do divino. Tem muita gente que não... mas eu vou falar porque é a verdade, irmão. Se gostou, gostou, não gostou, o problema é seu. Festa do Divino, tem aqui na minha cidade de Guaratuba. Dentro da festa do Divino tem um monte de barraquinha que vende comida que é de crente, dizimista da igreja. Que faz pastel, que faz tapioca, que faz sanduíche de pernil. E os caras são crentes, irmão. Todos eles. Dono da barraquinha, um comerciante, que é uma feira. E você vai dizer que a comida dele é sacrificada a ídolo? Não. Não é, irmão. Não é. Entendeu a diferença? De você ir numa festa de candomblé e comer pipoca que o cara abençoou para Iemanjá ou para quem quer que seja. E você ir numa festa, irmão, que tem que hoje todo mundo depende, muita gente tem esse tipo de comércio. Certo, irmão? E aí você vai lá, irmão, e você come na barraquinha dos irmãos e não tem problema nenhum. Então você tem que ter discernimento das coisas. Não pode ser mané. Tem que ter discernimento. Entendeu? A irmã Andréia está falando doces do Halloween. Eu não sei porque eu nunca vi uma festa de Halloween. Festa junina, veja, é diferente de festa para São Pedro. É diferente. Eu gosto de festa junina. Eu faço festa junina na minha casa todo ano. Mas é uma festa, não é dedicada a ídolo e nem a santo nenhum. É uma festa de junho. Como é uma festa do Natal, você pode fazer e não é pecado. Você não está fazendo uma festa de Papai Noel. Você está fazendo uma festa de Natal. Comemorando o aniversário de Jesus. Você está fora, irmão. Você está fora disso. Você não está consagrando as coisas que você fez para um ídolo, para um demônio. É diferente de você ir na casa de alguém que consagrou aquilo para um demônio. É outra conversa. Tá? Mas isso é assunto para um outro dia. Tá bom? A gente está só iniciando, né, nossas conversas. Isso é coisa para uma outra conversa aí. Certo? Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que você ora e consagra a Deus com ação de graças é bênção. Certo? Mas daí não é na igreja, Vivi, daí é na feira, né? É dentro da igreja. Isso aí é você dizer, se você adotar o teu critério, a gente vai dizer que não pode, por exemplo, ter feira de livro evangélica. É diferente daí. Entendeu? Daí não é dentro da igreja. É outro, não é no terreno da igreja. Como, por exemplo, aqui é numa praça, por exemplo. É numa feira. Entendeu? Certo? Na verdade, o crente já não deveria nem participar do Halloween. Se tem um crente que participa do Halloween, já está errado. Porque Halloween é festa das bruxas. Né? Então, se tem um crente,
se vestindo de bruxa, que é um troço... O dia do Halloween é uma data consagrada a Satanás. Aí é outra conversa. Entendeu? É uma coisa... É outra conversa. Tem algumas pessoas, como a Neuzeli, que acham que a árvore de Natal não pode ser montada. Eu não vejo isso amparo bíblico para isso. Não vejo amparo bíblico para isso. E na minha casa tem árvore de Natal. Não tem Papai Noelzinho. Não, mas tem árvore de Natal com umas bolas bem bonitas e tal. A festa do Divino é numa praça pública, Vivi, não é na igreja. Entendeu? Uma feira, né? É outra conversa daí. Então a gente não pode ter comércio dentro da igreja. Isso é uma coisa. Agora, se a igreja faz uma feira lá na... Daí é outra conversa daí. Tá? Agora, não é possível que uma pessoa que diz que é crente veste seu filho de bruxa e leva ele na festa do Halloween. Aí eu não vou nem comentar isso, porque é muito absurdo isso, né? Não vou nem comentar. Tá? Nem vou comentar, que aí é outra coisa. Então, 2 pontos. Que vos abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue. Você não pode comer nada que tenha sangue de animal. Nada. Não pode comer chouriço. Não pode comer aquele molho que põe o sangue para fazer. Não pode. Halloween é um troço satânico, irmão. Isso é outra conversa. Tá? É outra conversa. Não vamos nem falar de doce. Tá? Vamos nem falar de doce. Tá bom? De Halloween, porque isso é um troço do bicho, né? Do capiroto. Pé torto, fedido. Tá? Mas se você acha que árvore... Não, irmã. Natal não é uma festa pagã, irmã Fábio. Isso é conversa desses hereges aí que ficam contando história furada. Tá? Não é. Isso é bobagem. É você atribuir ao Deus Sol. Para começo de conversa, irmão, a gente vai pro Deus... Quem é o Deus Sol? O Deus Sol é o cara que Puxa vida, fugiu o nome do cara agora. O imperador romano colocou dentro da igreja católica, que é aquele negócio que o padre anda, que tem um sol assim, sabe? Aquilo lá é o Deus Sol, que tá lá dentro da igreja. Molho pardo, obrigado, Armin. Aquilo lá é o Deus Sol, tá lá dentro. O Deus Ram, que é o Deus Sol, tá lá. Não tem nada a ver com o Natal, irmão. Isso é um furo de história. Você buscar na história de verdade. Não é para você ler esses pastor idiota que nunca estudou na vida, que vai levando mensagem que ele escutou ali. Não, você estudar profundamente. O que é que eles dizem, irmão? Que existia na Alemanha um costume de se matar crianças e se pendurava nos pinheiros para um demônio. Irmão, isso aí é a mesma teoria do frango de macumba. O cara usa o frango de macumba para fazer macumba, daí eu não posso comer frango. Para com isso, irmão. Isso é uma bobagem. Tá? Carne mal passada, daí não tem mais sangue, porque a carne já escorreu o sangue, Denise. A mal passada, aquele molinho da carne mal passada, não é sangue, é fluido da carne, não é sangue. Tá? E, aliás, eu gosto de carne mal passada, acho uma benção. Certo? Então, o que é não comer o sangue? Quando você mata o animal, o sangue do animal tem que escorrer da sua carne para a terra. Não pode estrangular o bicho para matar. Certo? Tem que matar ele de outra forma e sangrar o bicho para que o sangue corra, porque a Bíblia diz que a alma do animal está no sangue. Certo? Não é sangue, irmã Graça. Isso não é sangue. Tá? Carne mal passada não tem sangue, porque quando o animal é morto, ele fica pendurado durante muito tempo e todo o seu sangue escorre da sua carne. Tá bom? É só o animal sufocado que tem o sangue dentro da sua carne, porque daí não foi cortado o sangue para sair. Certo, irmãos? Então aquela carne mal passada não é sangue. Você pode ir lá perguntar no Google, digita no Google: a carne mal passada escorre sangue? Você vai ver que não, que é um molho da carne, da fibra da carne que é quebrada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então o sangue do animal, antigamente quando se matava a galinha, o que é que fazia? Cortava a cabeça e pendurava ela com os pés para baixo para escorrer todo o sangue. Não é assim que faz? É isso que tem que fazer. Entendeu? Para o sangue não ficar. Tá? Cor vermelha é da carne, não tem nada a ver com sangue. Por isso que é carne vermelha. Tá legal? Então veja, se abster das coisas do ídolo, do sangue, da carne sufocada, da fornicação. O que é fornicação? Em outras traduções diz sexo ilícito ou prostituição.
Certo? Então, toda vez que a pessoa faz sexo e não é com seu marido ou com sua esposa, não pode. Certo? Não pode. Então você deve se abster. Veja como é simples. O evangelho é tão simples, né? Certo, não? Veja como é simples. Carne sufocada, sangue, relação sexual ilícita. Pronto. Se você se guardar disso, a Bíblia diz que já está bom. Sim, Michele, conheço sim a história de Nimrod. Entendeu? A Bíblia diz que já está bom, irmão. Já está bom. Então veja como o Senhor, ele não atribui peso sobre você no Novo Testamento. O Espírito Santo nunca, irmão, nunca atribuiu peso sobre a sua vida, sobre você. Ele não trouxe um jugo sobre você. E eu vou dizer mais para você. Eu fiz uma anotação aqui que eu quero ler, porque já está dando o nosso tempo. Coisas sacrificadas a ídolos, que eram as vendidas no mercado, do sangue, da carne sufocada, da fornicação, dessas coisas fareis bem se abrir mãos dela. Beleza. O legalismo sempre está acompanhado do medo. Então o que é legalismo? É a maneira que os pastores e as igrejas têm de prender as pessoas dentro daquilo que eles dizem que é certo, porém não está na Bíblia. Isso é legalismo. Então aquilo que eles querem atribuir a Deus, sendo que Deus não trouxe, é legalismo. Entendeu? É isso aí, Michele. Que não tem nada a ver com o Natal, né? Mas tá bom. Certo, irmãos? Então o legalismo sempre está acompanhado do medo. Faz as pessoas ter medo. Eu não vou fazer isso porque eu vou para o inferno. Irmão, a Bíblia diz que onde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade. Aí há liberdade, irmão. Você tem liberdade de fazer as coisas. Jesus criou um povo livre, não criou um povo cativo. Jesus veio para te libertar e não para te prender. A irmã está falando sobre união estável e casado. A lei do homem diz que se você morar junto com uma mulher mais de 90 dias, ela é sua esposa e tem direito à metade que você tem e vice-versa. A Bíblia diz que para estarmos dentro da lei de Deus, primeiro devemos estar dentro da lei dos homens. Então, quando você se ajunta com uma pessoa, e a Bíblia em muitos textos fala ajuntar-se e não casar-se no original. Isso é uma coisa que as pessoas precisam aprender também. Entendeu? Então você está morando junto com uma pessoa, tem gente que, por exemplo, que mora junto, mas não é casado, certo? E a igreja diz que não pode tomar Santa Ceia porque ela está em adultério. Aonde isso está escrito na Bíblia? Não está, irmão. Isso é um desses julgos que é colocado que não existe. Você está morando junto, é marido e mulher, irmão. Ama a esposa ama ele, ele não fornica, não pega ninguém fora, tá na bênção, irmão. O que não pode é ficar dormindo com o namorado, aí não. Dorme aqui e ali e tal. Daí, mas se tem uma pessoa só, você mora junto, você tá junto com a pessoa, pronto, irmão. O casamento é uma formalidade. Eu acho que as pessoas deveriam casar-se, porque eu acho que casamento é legal. Mas daí é dizer que uma pessoa que mora junto com uma outra pessoa vai pro inferno porque não é casada, é uma heresia desgraçada. Entendeu? Thaís. É uma heresia desgraçada, irmão. Adianta, filho de pastor, quantos aí? Casa, faz a maior festão, um mês está divorciado? Um ano divorciou, já casou de novo, divorciou, casou de novo? O que adianta, irmão? Não pode porque você congrega na igreja errada, Mirelle. Se você gosta, o que eu posso fazer? Por isso que a nossa igreja está aqui, para servir a Santa Ceia para todos aqueles que quiserem participar da nossa igreja. A igreja que fala a verdade. A igreja que veio para quebrar paradigma, maldição sobre a sua vida. Agora, você veja uma coisa, Mirelle, Alberice. A Bíblia diz assim, que aquele que não come da carne e não bebe do sangue não tem parte com Deus. Então a igreja impede você de participar da Santa Ceia e você está fora do corpo de Cristo. Jesus volta, você não vai para o céu. E daí você vai dizer que a culpa é da igreja ou a culpa é tua de congregar num lugar desse que mente? A culpa é de quem? Claro que pode, Gisele. Por que não? O que tem a ver o teu batismo? Morar junto é estar casado, minha filha. Morar junto é estar casado. Quantas irmãs aí que tem problema porque o cara não quer casar, mora junto há 15 anos, 20 anos. Esses dias eu atendi uma pessoa que eles moram junto há 30 anos, irmão, e não são casados.
certinho. Eu falei, irmã, mas como é que é a tua vida? Não, meu marido é um só, a gente vive muito bem, só que ele não quer casar, porque ele tem uma série de coisas e tal. E daí, pastor, como é que eu faço? Fala, não faz nada, irmã. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê, irmão? Você acha que você vai pro inferno porque você não é casado? Você mora junto, cuida, ama, faz tudo que a Bíblia diz que você tem que fazer por causa de um papel? Você vai pro inferno por causa de uma aliança? Isso é uma bobagem, irmão. Isso é uma bobagem. E mais bobagem ainda, desculpe assassinar o português, é as pessoas que congregam nessa igreja e aceitam esse jugo que é posto sobre as suas costas. Quem sustenta esses caras são vocês. Sustenta os mentirosos, os hereges, são as pessoas que vão lá, dão o dízimo nessas igrejas, dão suas ofertas e os caras mentindo para todo mundo, enganando todo mundo, levando um monte de gente pro inferno, e as pessoas estão lá, irmão. Daí a culpa é de Jesus? A culpa é de Jesus, irmão? Onde é que está escrito que quem não tem que não está casado no papel não pode tomar ceia? Onde está escrito isso na Bíblia? Não está, irmão. Eu tenho ensinado vocês aqui cotidianamente, pelo amor de Jesus, leiam a Bíblia, irmão. Leiam a Bíblia, irmão. A Bíblia diz aquele que for indigno. Indigno é aquele que não crê em Jesus. Eu já mostrei para vocês a tradução no grego da escritura original. Indigno é aquele que não crê em Jesus. Indigno não é o divorciado, o que... Nada disso. Isso quem inventou são os pastores que é onde vocês congregam. Eles inventaram isso. Entendeu, irmão? Em Jesus há liberdade, irmão. Em Jesus você é dizimista com alegria para Jesus. Você não é obrigado a ser dizimista porque senão você vai para o inferno. Isso é mentira. Por isso que está cheio de gente dentro dessas igrejas que não prospera, que a sua vida não vai para frente, que a sua empresa vive falida, porque o cara devolve o dízimo por obrigação para não ir para o inferno. O dia que o cara começar a devolver o dízimo por amor a Cristo, por abençoar a igreja, porque ele está feliz, irmão, daí ele vai começar a prosperar, porque daí ele entendeu o sentido do dízimo. Daí ele entendeu. E aí ele faz por amor e não por obrigação. Então, qual é mais uma vez eu vou ler. O legalismo sempre está acompanhado do medo e da servidão. A mensagem da graça, da salvação se chama Boas Novas. Você acha que Jesus ia deixar uma mensagem de boas novas que ia fazer de você um escravo? Acha? Você acha, irmão? Que Jesus ia deixar uma mensagem de boas novas para escravizar você debaixo do jugo de um outro homem? Jesus veio para fazer de você livre, para tirar o jugo sobre a sua vida, para tirar a escravidão, para tirar as coisas ruins da tua vida e fazer você andar na presença de Deus e ser uma bênção, irmão. Você entendeu? E pronto, irmão. Tem algumas pessoas que, como a irmã disse, né, que as pessoas aí que dizem que as pessoas não podem tomar ceia se não são batizados, né? Aqui mesmo no livro de Atos, acho que é 11, não me lembro bem, o apóstolo Pedro vai na casa do centurião e ele começa a pregar o evangelho e Jesus batiza todo mundo com o Espírito Santo, irmão, e ninguém era batizado nas águas. Ninguém era batizado nas águas e os caras já eram batizados com o Espírito Santo, falavam em língua estranha, profetizavam. O que você me fala disso? Sacou? O pastor está ensinando a verdade para você, irmão. Não estou pregando religião, estou falando de Bíblia. Outra coisa que eu quero terminar aqui, irmão. Versículo 32. Pega na tua Bíblia que eu quero encerrar o texto. Por favor, que nós já estamos bem adiantados no horário. Diz assim, ó. Depois, Judas, que não é o mesmo Judas que traiu Jesus, tá? E Silas, que também eram profetas. Você leu o que está escrito aqui? O que Judas e Silas eram, irmão? Por favor, vocês podem dizer aí para mim, escrever aí para mim o que eles eram? Profetas. 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 15 de Atos, verso 32. Profetas. Mas não tem um monte de gente dizendo que o último profeta foi João Batista e depois acabou, não teve mais? Você não escuta eles falarem isso aí na igreja batista? Na igreja presbiteriana? Não, irmão, o último profeta foi João Batista, depois acabou, não teve mais. Tem certeza?
Tem certeza que não teve? Eu estou mostrando para você que o cessacionismo é uma mentira desgraçada do diabo. Que os dons não acabaram, irmão. E que mesmo depois de Jesus, vieram outros grandes profetas de Deus. Grandes profetas de Deus. Preste atenção nisso. 15 de Atos, verso 32. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortavam e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Para de ser enganado, irmão. Para de ser enganado. Esses caras que ficam falando que profeta não existe. Profeta é coisa do diabo. Profeta é coisa de pentecostal louco que não conhece a Bíblia. Viu, irmão? Amém? Beleza? Glória a Deus. É isso aí. Acabou mais uma live. Mais um estudo sobre a Bíblia, né? Hoje é dia 19. O nosso estudo foi sobre o livro de Atos, capítulo 15, do verso 1 ao 32, aonde nós falamos sobre o Velho e o Novo Testamento. Certo? Então eu estou mostrando para você dentro da Bíblia que muita gente fala muita bobagem, irmão. Muita bobagem, porque não lê a Bíblia. Então eu recomendo, leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia. De alguém falar para você que o João Batista foi o último profeta, depois não tem mais, você mostra isso aqui para ele. Pergunta quem eram esses caras, então. Quem eram esses caras? Profeta. Tem vários outros, irmão. Eu até mostrei um só, tem um monte. Certo, irmão? Ok? Por isso que o apóstolo Paulo nos recomenda que busquemos o espírito da profecia. Através do Espírito Santo você vai profetizar em nome de Jesus. Agora você precisa acordar para a vida. Acorda, irmão. Tem muita gente ainda grudado nessas igrejas tradicionais aí. Preso por medo. Né? Deus está te dando a oportunidade de congregar aqui conosco na igreja virtual do Porto de Cristo. Onde nós estamos te ensinando a verdade bíblica, a verdade que salva. Eu quero que você seja salvo, irmão. Eu não quero seu dinheiro, não quero sua grana, não quero nada disso. Aqui na nossa igreja o dízimo é voluntário, as ofertas são voluntárias. Você envia o teu dízimo se você quiser, se você sentir de Deus de fazer isso. Se não, não. Você envia a sua oferta se você quiser, se você sentir de Deus de fazer isso. Se não, não. Aqui é tudo assim, irmão. Com amor, pelo amor. Você está entendendo? Agora, você pode seguir ou não, é uma opção sua. Só depois você não pode reclamar que você não sabia, porque eu tô te contando a verdade. Tá bom? Tô aqui para te contar a verdade. Você pode até não concordar com o time que eu torço, não gostar do Furacão, beleza. Mas da Bíblia, irmão, que nós estamos pregando, você não pode duvidar, porque eu só te falo o que está escrito. Amém? Você já pegou o teu copinho de água aí? Então nós vamos orar. Tá bom? Vamos orar a Deus, vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia, tá? Na presença de Deus, do nosso Rei Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e peço que Deus abençoe cada um de nós, todos os dias, para que a gente continue na mesma pegada, andando aí na presença de Deus, que vive e reina hoje e sempre. É através do Espírito Santo de Deus que nos dá discernimento, entendimento, sabedoria, para que possamos andar na presença de Deus e sejamos uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe a tua casa, a tua família, Deus abençoe o teu trabalho, Deus abençoe a tua empresa, Deus abençoe os animaizinhos que você tem na tua casa, quero abençoar teu cachorrinho, tua cachorrinha, teu gatinho, teus passarinhos, não importa o bichinho que você tem, teus boi, tuas vacas, Deus abençoe eles em nome de Jesus, irmão. Deus abençoe tudo que você tem e tudo que você faz seja abençoado em nome de Jesus. Que a mão poderosa do nosso querido e amado Deus esteja todos os dias sobre a tua casa, sobre a tua vida. E Deus venha fazer a diferença na tua vida, irmão. E você venha ser um crente cheio do poder, cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento de Deus. Para que você não seja enganado mais pelos homens maus que administram igrejas que não estão na presença de Deus.
e na direção do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Fiquem com Jesus, abra suas mãos aí que eu vou orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço pela vida da minha igreja, que o Senhor possa abençoar cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, das minhas ovelhas, dos meus amigos, dos meus seguidores, em nome de Jesus. Que a tua mão, Senhor, poderosa, esteja sobre cada um deles agora e sempre, em nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, na autoridade e poder do teu nome, que o Senhor possa alcançá-los e abençoá-los na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu quero, meu Deus, abençoar a vida de cada um dos irmãos e eu peço que a tua mão poderosa possa estar nos guardando, protegendo, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu peço, Deus, que o Senhor possa abençoar esta água que os irmãos estão colocando aí. Que quando eles beberem dela com fé, sejam sarados e curados no poder e autoridade do nome de Jesus. É assim que nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Tenha um excelente final de dia e até amanhã. Se for da vontade de Deus, a gente vai estar aqui, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau.